Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Peço aos amados abrirem as vossas Bíblias no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41 até o 43. Amém, amados? Todos acharam? A palavra de Deus nos diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Amém, amados? Podeis assentar. Amados, nós estamos trabalhando na nossa série de mensagens, nossas raízes. Hoje já é acredito que a sexta ministração. E hoje nós iremos falar sobre a importância da oração. Nós já falamos sobre dia de Pentecostes, falamos sobre dom de línguas, sensacionalismo e vários outros temas que foram compartilhados aqui no decorrer dos últimos sábados. E só justificando, amados, hoje o pastor Josué estaria ministrando aqui, e daí ontem ele me avisou que ele teria um compromisso em Flórida, e daí até mandei mensagem para o Danilo, coitado do Danilo. Danilo ministrou os últimos dois, o último até foi substituindo uma outra pessoa, aí eu fiquei com dó do Danilo, falei, poxa, três seguidos. Aí eu deixa que eu assumo ali, coitado do Danilo, dá um descanso, vai dar aula na escola dominical amanhã cedo de novo, né, Danilo? Mas amém, amados, né? Nós estamos aqui e estudamos ontem e nós estamos aqui na dependência do Espírito Santo, né, que Ele é o Deus, é o dono da obra. Amados, esse texto que nós lemos aqui, tá? Só lembrando, tá? Ao final do culto nós teremos lanche, tá? Nós estamos fazendo um lanche ali para todo mundo, e nós pedimos, tá, galera, para vocês ficarem ali, comerem esse lanche, tá? Nós estamos fazendo com muito carinho para vocês. A última vez que a gente fez alguma coisa para o pessoal, a gente fez uma macarronada ali, e foram poucas pessoas que ficaram ali, mas quem ficou comeu bastante ali, foi bênção também, né? E a gente está aí disposto a comer quantos lanches estiverem disponíveis ali. Amém, amados? Amados, esse texto que nós lemos aqui, nós estamos nesses últimos cultos, nós estamos direcionados no livro de Atos ali, no capítulo 2. Provavelmente nós já lemos, acredito que o capítulo 2 inteiro de Atos ali, falando a respeito do Pentecostes, a descida do Espírito Santo, a pregação de Pedro, o início da igreja primitiva. E novamente nós estamos aqui no início da igreja primitiva para trazer essa palavra, essa mensagem para vocês. E só relembrando um pouco antes do texto que nós compartilhamos aqui, que nós lemos aqui agora há pouco, onde fala a respeito do início da igreja primitiva, só relembrando, nós temos, como eu falei, a descida do Espírito Santo, nós temos a pregação de Pedro, onde Pedro, através de onde as pessoas ao redor estavam zombando, né, dos cristãos que tinham sido batizados, Pedro ele prega, né, com a autoridade do Espírito Santo, com a autoridade divina de Deus, e a partir daquela pregação 3.000 almas se convertem a Deus. E nós vemos na sequência aqui, isso acho que foi no versículo 40, deixa eu ver aqui, no versículo 40, e logo no versículo 41 nós vemos o início da igreja primitiva aqui, deixa eu ver o versículo 40, e com muitas outras palavras testificais exortava, dizendo, salvai-os dessa geração perversa, e nós iniciamos o versículo 41 dizendo aqui, e os quais de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E é algo que eu sempre falo, né? Imagina você estar pregando e 3.000 almas se converteram. A gente se alegra quando uma alma, né? Quando uma pessoa vem a Jesus através de uma pregação, através da nossa vida, né? Imagina a alegria de Pedro ao ver 3.000 almas se convertendo a Jesus. E nós vemos aqui na sequência, amados, que a igreja ela perseverava na oração. No versículo 42 diz aqui, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Uma das características da igreja primitiva é que eles perseveravam na oração. É uma igreja que orava e orava muito. Nós vemos também, hoje até nós estamos iniciando um dos nossos projetos,
Nós temos o nosso ministério de oração do Ministério Jovem, e uma das áreas de atuação do Ministério Jovem é o Clamor Jovem, que nós fazemos oração todas as quartas-feiras, e a partir de hoje nós estamos iniciando aí os Sentinelas de Oração, uma equipe que estará orando no decorrer do culto. Então, se você viu, né, algumas pessoas orando e clamando, intercedendo, né, pelo culto, por pessoas ali durante o culto, é uma equipe ali que nós estamos iniciando hoje, né, esse objetivo de nós clamarmos, orarmos mais, né, no culto, através de pessoas, para que Deus, né, venha se manifestar, né, a sua presença aqui nesse lugar. Seguindo aqui no versículo 43, nós vemos que, além da igreja perseverar em oração, nós vemos que a igreja primitiva era uma igreja temente a Deus. O texto diz aqui que havia temor em toda a alma, havia temor e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Né? E uma das coisas que nós vemos que temos perdido é a questão do temor a Deus. Né? Hoje, infelizmente, as pessoas têm atitudes e a gente vê a falta de temor, né, diante de atitudes, o pensar, né, nas consequências a respeito das nossas atitudes. E finalizando o versículo 43, na qual nós lemos, diz aqui: muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E nós vemos aqui no decorrer do livro de Atos, tantas maravilhas e sinais que foram feitos, curas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo ressuscitadas, enfim. Nós vemos a operação do Espírito Santo no livro de Atos, né, até o livro de Atos, na verdade, né, o nome dele é Atos dos Apóstolos, mas algumas pessoas o denominam como Atos do Espírito Santo, que a gente vê que o protagonista do livro de Atos é nada mais, nada menos que o Espírito Santo de Deus, né, através da vida dos apóstolos, operando milagres, sinais e maravilhas, né, naquela igreja primitiva, através daquela comunidade. E, amados, todos os acontecimentos, como eu falei aqui, sobrenaturais, né, como nós vimos, eu vou decorrer aqui na sequência aqui do texto, mas nós vemos que todos os acontecimentos sobrenaturais de Deus tinha oração no seu contexto. O que nós precisamos entender é que muitas das coisas, né, na verdade todas as coisas que Deus tem feito, que fez no livro de Atos, tinha oração em seu contexto. Nos relembrando, em Atos capítulo 3, um texto que é bem conhecido, uma história que é bem conhecida, onde Pedro e João estavam indo ao templo orar. A hora da oração era a 9h, 3h da tarde. Tá? Só relembrando que os judeus eles tinham muito... eles eram perseverantes na oração, eles oravam 3 vezes por dia. Daniel mesmo, ele fala ali no livro de Daniel, lá, que ele orava 3 vezes por dia, e isso era algo comum entre os judeus, né, essa questão desse hábito de oração. E era 3h da tarde, Pedro e João estão indo ao templo orar, e quando eles se deparam, né, a porta formosa, ali tem um coxo parado ali, né, pedindo esmola. E só relembrando o texto, essa história que você já conhece, Pedro e João eles chegam diante daquele homem, daquele coxo, né, Pedro, né, diante da autoridade de Deus, ele diz assim: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Ele pegou nas mãos daquele coxo lá, levantou, e aquele coxo começou a saltar de alegria, e testemunhava sobre a operação, sobre o milagre que Deus tinha feito através da vida dos apóstolos, através da vida de Pedro e de João, né, o milagre que foi feito na vida daquele coxo. E nós vemos aqui, relembrando, no versículo 1 do capítulo 3, e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. Pedro e João estavam indo ao templo orar, e um milagre, uma maravilha foi feita. Né? Só relembrando, Pedro é o mesmo que tinha pregado, né, e 3.000 almas haviam se convertido. A gente vê que Pedro ele tinha era um homem usado por Deus, e ele não se deslumbrava, né, apenas pregar para multidões, né, mas em situações pequenas do dia a dia, Pedro estava à disposição para ser usado por Deus. Infelizmente, muitas vezes nós vemos pessoas, né, que colocam seu ministério em apenas, né, assim, não, vou pregar só se for num congresso e tal. Mas no dia a dia ali, quando nós precisamos, quando Deus precisa da gente, né, a gente vê a ausência dessas pessoas, né? E, amados, o ministério é isso, né? Para pregar para 3.000 almas, para serem convertidos, amém. Vamos pregar ali
no Gideões, pregar ali no Maracanã lotado, ali como Billy Graham fazia, amém. Mas no dia a dia, ali em pequenas oportunidades, a gente vê, através da vida de Pedro, né, Pedro sendo usado por Deus. E assim deve ser a nossa vida. Em pequenas coisas ali, que para nós é pequena, mas aquilo era um coxo, era uma vida que era importante para Deus. Amados, seguindo aqui, nós vemos no capítulo 9 do livro de Atos, a ressurreição de Dorcas. Dorcas, também chamada de Tabita ou Tabita, né, assim como o significado do nome dela, né, que o traduzido era Dorcas. Era uma mulher que era muito usada por Deus, uma serva, cheia de boas obras, né, dava esmolas. E a Bíblia nos relata no livro de Atos, no capítulo 9, que ela ficou enferma e ela veio a falecer, tendo levado, e ela foi colocada num quarto alto. E eles sabiam, né, os discípulos que estavam ali próximos, eles sabiam que Pedro estava numa cidade próxima. Ele estava, se não me engano, no texto anterior, acho que é a respeito de Cornélio, ou outro texto, não lembro. E os discípulos, 2 discípulos, eles mandam que fossem buscar Pedro, que estava numa cidade próxima, para que fossem até aquele local, para que alguma coisa fosse feita. E Pedro, ele chega lá diante daquela casa, estava lá as viúvas, lá as mulheres orando, viúvas, na verdade, né? O texto diz no versículo 39 que viúvas o rodearam, né, chorando e mostrando as túnicas de Dorcas. Dorcas, ela fazia túnicas, roupas, enfim, né, e era uma pessoa muito querida. E a palavra diz no versículo 40 que Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Nós vemos que Pedro, quando ele chega diante de Tabita, de Dorcas, ele põe-se de joelhos diante daquela situação, e ele começa a orar, a clamar a Deus. Pedro, ele sabia que, mesmo ele tendo a autoridade concebida por Deus, né, em meu nome curarão enfermos, Pedro, ele se pôs de joelho e buscou, né, o dono da obra, aquele que poderia fazer um milagre, aquele que poderia ressuscitar, trazer de volta à vida Tabita. Nós vemos também aqui no capítulo 12 do livro de Atos, Pedro sendo liberto. Tiago, o irmão mais velho de João, havia sido preso e havia sido morto. Tiago, um dos discípulos, um dos apóstolos, um dos 12 ali, foi o primeiro mártir da igreja cristã. E vendo aquilo, Herodes, ele fica entusiasmado, porque ele viu que aquilo caiu de bom grado, né, na população, entre os judeus, entre os fariseus. E Pedro é preso. Pedro, enquanto estava preso, a história diz aqui que no versículo 5, que Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E o texto nos relata que Pedro estava preso, e já era de noite, e no outro dia, pela manhã, ou pela tarde, não sei, Pedro seria morto. E a história nos relata que aquela prisão, havia alguns guardas ali, portas fechadas, Pedro estava bem guardado ali. E a história nos relata que um anjo chega lá, acorda Pedro e fala assim, levanta, vamos. E Pedro, sem acreditar no que estava acontecendo, Pedro, ele levanta, as correntes caem, as portas se abrem do nada, ele começa a caminhar, e ele começa a andar assim, achando que estava sonhando. E quando ele vê que aquele anjo, ele se separa, ele vai para o outro lado, Pedro, ele cai em si, ele entende que aquilo era realidade. Né? Ele tinha acabado de ser liberto da prisão. E Pedro, ele chega até a casa de Maria, mãe de João, onde pessoas estavam lá orando, a igreja do Senhor estava lá orando. Ele chega lá, bate na porta, e Rode, uma menina, chega lá, escuta a voz de Pedro, né, e ela não acredita, e ela chega para contar para as pessoas que estavam ali orando em favor de Pedro, e aquelas pessoas desacreditadas dizem assim, deixa eu ver, acho que no versículo 15 do capítulo 12, estás fora de ti, mas ela afirmava que assim era, e diziam, é o seu anjo. E eu fico pensando, né, aquela igreja que orava pela libertação de Pedro, para que Pedro fosse liberto, orava, clamava a Deus. Quando o milagre acontece de Pedro ser liberto da prisão, né, e ele vai até ali, e a menina vem testemunhar a respeito do que ela tinha ouvido a voz de Pedro, né, as pessoas disseram, né, assim, você está louca, deve ser o anjo dele. Acreditaram que era o anjo de Pedro, mas não acreditaram que era Pedro. Né, e na sequência ali, ele vai lá, abre a porta, enfim, Pedro entra
ali na casa, eles celebram, né, ficam deslumbrados ali. E aqui no versículo 40, não, perdão. Isso, aí, né, eles celebram pela questão do milagre que havia acontecido. E só relembrando o versículo que nós lemos, no versículo 12 aqui, ó, e considerando ele nisso, foi a casa de Maria, onde muitos estavam reunidos e oravam. E nós vemos que uma das características da igreja primitiva era a oração. Era a oração constante, eles oravam constantemente, perseveravam na oração, como diz no capítulo 2, que nós lemos do livro de Atos. Nós vemos também a cura do pai de Públio, em Atos 28, já no final do livro de Atos. O texto diz assim: e ali próximo daquele lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Nós vemos aqui que o pai de Públio é curado através da vida de Paulo, que orando aqui, ó, havendo orado e pondo as mãos sobre ele, sobre aquele senhor, aquele homem foi curado. E, amados, aqui foram apenas 4 exemplos, nós temos alguns outros exemplos aqui no livro de Atos, mas aqui foram apenas 4 exemplos aqui que nós vemos a ação do Espírito Santo na igreja primitiva, e como todos os contextos de milagres, de operações, no qual o Espírito Santo operava, né, diante da comunidade, diante da igreja primitiva, nós vemos que a oração está vinculada a todos esses acontecimentos. E, amados, a oração também ela sempre foi uma característica da Assembleia de Deus. Nós estamos trabalhando o tema Nossas Raízes, e o objetivo dessa série de mensagens é retornar um pouco, né, ou relembrar um pouco das nossas raízes assembleanas, né, as raízes que nós adquirimos há 112 anos atrás, e talvez perdemos algumas coisas a gente atualizou, enfim, né, mas nós não podemos perder a essência, né, da nossa da Assembleia de Deus, aquilo que das nossas raízes, né, nós fomos viemos de movimentos de avivamento ali na Rua Azusa, né, que foram acreditando ali que na sequência ali que o dia de Pentecostes, né, não foi só para aquela época, né, mas foi para os dias de hoje. E nós vemos que a oração ela sempre foi uma característica da Assembleia de Deus. Um exemplo que nós temos muito claro é a história do círculo de oração. Eu vou ler aqui para os amados aqui, né, para aqueles que não conhecem a história do círculo de oração, né. O início do círculo de oração veio através da irmã Albertina, onde sua filha Zuleide, acometida de uma enfermidade na época, a qual não andava e nem falava, os médicos especialistas deram-lhe apenas 8 anos de vida. Albertina, mãe da pequena Zuleide, como toda mulher de oração e fé, convidou algumas senhoras da sua igreja para ajudá-la em oração, pedindo pela saúde da sua filha. E aquela irmã Albertina, ela reúne algumas mulheres, e a história ali, o texto que não vou ler, vou contar aqui que é mais fácil. O texto diz que 7 mulheres se reúnem ali e começam a orar pela vida da Zuleide, a filha de Albertina. E a história nos relata que na primeira oração que eles fizeram, aconteceu nada. Mas eles perseveravam, aquelas mulheres perseveravam, e todas as semanas elas oravam. E aquela menina, aquela Zuleide lá, que estava diagnosticada lá pelos médicos, desacreditada, né, dizendo que teria apenas 8 anos de vida, aquela menina que não andava, que não falava, ela começa a reagir. Ela começa a caminhar um pouco, ela começa a falar algumas palavras, algumas coisas assim. E Deus, através da vida daquelas mulheres, operou, e aquela menina, Zuleide, filha da irmã Albertina, foi curada. E vendo aquilo lá, né, houve um grande quebrantamento diante daquelas mulheres, diante da igreja, e várias outras mulheres começaram a se reuniam, e a partir daí inicia-se o círculo de oração, né, e a história relata que aquelas mulheres elas se reuniam 9 horas da manhã, e elas ficavam até as 4 horas da tarde reunidas e orando e clamando, né, e esse é o significado do círculo de oração.
círculo de oração, né, eram mulheres que oravam, que clamavam a Deus. E a partir dali foi inaugurado o primeiro círculo de oração, tendo como dirigente a irmã Malfara Bezerra e a irmã Albertina Barreto, que iniciou ali através dos trabalhos realizados na casa dela. E, amados, nós vemos a importância da oração. Nós vemos a importância da oração não só apenas nos relatos que nós comentamos, que nós vimos aqui a respeito de Atos 2, na igreja primitiva, mas também nós vemos na Assembleia de Deus, e, enfim, em vários outros relatos, cada um talvez tenha algum testemunho aqui que possa relatar a respeito de oração, a respeito que Deus curas, milagres que Deus fez através, né, fez na vida de vocês, na vida de algum familiar, através de orações que foram feitas. E, amados, nós precisamos entender a importância da oração. Primeiramente, Deus nos pede para orarmos. Por que nós precisamos orar? Deus nos pede para orarmos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15 ao 17, diz assim: Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Paulo diz à igreja de Tessalônica, né, que eles precisavam orar sem cessar. Paulo, ele é inspirado através do Espírito Santo a dizer, a escrever essa frase, né, para a igreja, sobre uma necessidade da igreja de Tessalônica. E, amados, primeiramente, né, nós precisamos orar, e orar sem cessar. E algumas coisas que eu gostaria que nós entendêssemos aqui a respeito da oração, é que Deus sabe que nós precisamos. Por que orar? Deus sabe que a gente precisa, sim. Mateus, capítulo 6, versículo 8, a parte B, antes da oração do Pai Nosso, diz assim: Porque vosso Pai sabe que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. A linguagem está... Porque vosso Pai sabe que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Não trava-línguas aqui, amados. E, amados, Deus conhece o nosso coração. Deus sabe todas as coisas, né? Deus é um Deus onisciente, Ele conhece, Ele sabe as nossas dificuldades, Ele sabe as nossas necessidades. E não seria surpresa, né, para a gente chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu preciso de algo. Eu preciso... Tem uma pessoa que está enferma, eu preciso que o Senhor atenda essa oração. Deus conhece a gente. Né? Não é algo, né? ou alguma coisa que existe, né, no nosso emocional, no nosso coração, alguma ansiedade que a gente tem. Senhor, não estou legal, eu estou com essa tristeza, eu oro para que o Senhor tire de mim essa tristeza, traga paz ao meu coração. Né? Mesmo coisas que talvez não sejam externalizadas, né? Que outras pessoas fiquem sabendo, mas Deus nos conhece. Deus conhece o nosso coração. E, Alexandre, mas para que então a gente precisa orar? Sendo que Deus já nos conhece, Deus nos ama, não seria tão fácil Deus atender os nossos pedidos? Né? Falei assim, tem um Danilo ali, Danilo está com um problema, está com dor de cabeça. Né? Deus instantaneamente, pronto, curou. Né? Simples, né? Seria simples, seria tão fácil. Mas a palavra de Deus nos diz aqui que, no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 7, que Deus quer que nós peçamos. Capítulo 7, versículo 7 e 8 de Mateus, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. A palavra de Deus aqui diz: pedir e dar-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe. Amados, mesmo Deus sabendo as nossas necessidades, mesmo Deus conhecendo aquilo que nós precisamos, né, diante da sua onisciência, uma coisa que Deus quer é que nós chegamos diante dEle, né, mesmo Ele já sabendo, já tendo um relatório de tudo que a gente precisa, de tudo que a gente vai pedir na verdade, né, Ele já sabe tudo que a gente vai falar na oração, mas Deus, Ele quer isso. Deus, Ele quer que a gente chegue diante dEle, né, e não apenas para pedir coisas, né, mas Deus, Ele quer que a gente tenha um relacionamento com Ele. Um relacionamento que foi quebrado, né, no Jardim do Éden. A gente relembra ali em Gênesis, onde no final da tarde, Deus ele chegava ali no Jardim do Éden, né, para estar ali com Adão. Né, e esse é o... Deus sempre quis ter um relacionamento conosco. Né, a gente vê na história ali, no exemplo mesmo de Marta e Maria, né, onde Deus, a parábola ali, a parábola não, a história ali relata que
Jesus, ele queria um relacionamento, né? Em vez daquele ativismo, ele queria relacionamento. Nós precisamos entender que o que Deus quer de nós é um relacionamento, né? Que a gente converse, né? Que a gente tenha aquele momento, né? Onde a gente fale as nossas necessidades com Ele. E, amado, seguindo aqui, nós entendemos que Deus sabe que nós precisamos, e que Deus quer que nós peçamos, mas um dos grandes problemas que nós temos é que nós não sabemos pedir. Tiago diz no capítulo 4, versículo 2 e 3, diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. O versículo diz aqui, porque nada tens, porque não pedis. Mas mesmo diante de Deus, né, ser um Deus generoso, um Deus bondoso, um Deus que quer o nosso bem, né, e Ele saber as nossas necessidades, algo que Ele aguarda da gente é que a gente peça para Ele, né, aquilo que a gente quer, né. E se nós não temos aqui, né, algumas coisas que nós poderíamos ter, né, é porque não pedimos. E um dos outros grandes problemas é que muitas vezes a gente pede, mas nós não recebemos porque nós pedimos mal. Vocês já pensaram, né, na motivação, em alguns pedidos que nós fazemos, na verdade, né, vou me incluindo aqui, né, nós já pensamos nas motivações, em algumas coisas que nós pedimos, né, será que isso está de acordo com a vontade de Deus, isso é aquilo, né, eu me lembro uma história, não lembro quem que é o pastor, mas diz que uma irmã chegou no final do culto para um pastor, era casada, enfim, né, e a irmã, acho que admirava demais o pastor, e demais mesmo. E daí ela chegou no final do culto para conversar com o pastor, eu falei assim: pastor, eu estou orando, né, porque está no meu coração que a gente vai ficar junto, que a gente vai casar. O pastor repreendeu, falou assim: irmã, isso daí é do inferno. Né, e vejam a ousadia daquela mulher, né, tipo assim, uma coisa que a pessoa coloca no coração e começa a orar, né, tipo assim, uma coisa totalmente errada, né, totalmente fora de, sei lá, né, a pessoa tem que se converter primeiro, né. Aquele pastor, ele repreende, eu não lembro de quem é essa história ali, mas é alguém famoso ali. Enfim, amados, né, muitas vezes nós pedimos mal, né, por isso nós não recebemos. E algo que nós precisamos conhecer, né, é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? O que nós devemos pedir? A própria oração do Pai Nosso diz aqui no capítulo 6, versículo 9 e 10, diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a oração da sequência, mas nós já fizemos essa oração várias vezes. Várias vezes na nossa vida nós já fizemos essa oração, a qual nós clamamos e nós falamos, nós dizemos: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Nós oramos para que a vontade de Deus seja feita, que a vontade de Deus seja estabelecida. O próprio Jesus, quando ele estava no Getsemane, ele orando, suando gotas de sangue, ele orava, ele falou assim: se possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. O próprio Jesus, Filho de Deus, ele clama, mas ele entendia, né, que ele veio aqui para cumprir a vontade de Deus. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou aquilo que era mais precioso para ele. E Jesus, ele veio para cumprir a vontade de Deus, que era de salvar a humanidade. Jesus, ele, mesmo com todo aquele amor, né, que ele tinha por nós, ele diz: se possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. E Jesus, ele cumpre a vontade de Deus. Mas nós precisamos entender qual que é a vontade de Deus. E começarmos a pedirmos segundo, né, se nós pedirmos segundo a sua vontade, nós precisamos entender que nós seremos atendidos. 1 João 5, 14 e 15 diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve.
Versículo 15 diz aqui: se sabemos que nos ouve em tudo que pedirmos, sabemos que alcançaremos as petições que lhe fizermos. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Né? E um segredo para a nossa oração ser atendida, né? Nós orarmos segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus quer, ter o nosso coração alinhado a Deus, ao coração de Deus. Esse é o segredo. Senhor, o que o Senhor quer? Me lembro o Jodson uma vez falando no Projeto Lucas, ele... Não lembro se era o Projeto Lucas, mas disse que chegou um jovem lá para ele e falou assim: pastor, eu queria fazer evangelismo lá, será que é de Deus? Ele até disse aqui, falou assim, não, é do diabo, né? Assim, claro que é de Deus, né? Deus quer ganhar almas, então se nós estamos fazendo algo para que almas sejam ganhas, daí é de Deus, Deus está ali, né? Isso nos traz tranquilidade. No projeto Pequeninos, na sexta-feira ali, recente, nós tivemos algumas ocasiões ali, mas o projeto era no dia 8, na quinta-feira. Na sexta-feira ali nós tivemos algumas notícias ruins a respeito de algumas coisas que a gente tinha solicitado para a prefeitura e do nada ali arrumaram um campeonato ali de medicina, enfim, 2 semanas e nós tínhamos mandado requerimento, já estava tudo certo muito tempo antes ali, né, e na hora de dispensar ali, vamos dispensar quem, né? A igreja, né, o projeto. E nós chegamos lá e não tinha falado nada para a gente, né? A gente foi lá para ver a escola, para ver negócio de energia e nos comunicaram. A gente entrou em contato com a prefeitura e daí a escola que a gente iria utilizar como base, a gente já não ia conseguir mais utilizar porque ia ser utilizada para o alojamento, né, do pessoal ali os alunos de medicina que estariam ali, vieram para os jogos. E até o campo ali, o terreno, né, corria o risco da gente perder, porque eles iriam utilizar de estacionamento ali. E naquela hora eu falei assim, meu Deus, faltando alguns dias ali, menos 6 dias, né, para o evento, mas aquilo me trouxe uma paz no meu coração. O Gabriel Leite estava desesperado ali, falei assim, o que a gente vai fazer? E eu estava com tanta coisa na cabeça ali, eu fiquei tranquilo, e eu pensava assim, poxa, a obra não é minha, o projeto não é meu, né, não é da Carol, não é da Poli, não é de todos os que estão ali envolvidos ali. O projeto é de Deus. Aquilo, nós estamos aqui apenas nos colocando à disposição para fazer a vontade de Deus. Né? O objetivo ali de alcançar aquela comunidade, né, é Deus. Deus está na frente. Né? E na própria sexta-feira ali a gente conseguiu resolver a situação, né? Perdemos ali, mas a gente conseguiu um outro lugar de base ali para a gente fazer o almoço. Né? A gente teve um pouco de dificuldade ali, mas deu tudo certo. E glória a Deus por isso. Né? Mas nós precisamos entender que Deus está no controle. E a vontade de Deus, né, prevalece. E correndo aqui, amados, correndo aqui bem rápido. Se pedirmos segundo a sua vontade, somos atendidos, já falei aqui. E, amados, né, nós precisamos entender que nós precisamos alinhar nosso coração à vontade de Deus, a nossa vontade à vontade de Deus, mas nós também entendemos que Deus atende também, às vezes, quando nós pedimos segundo a nossa vontade. Às vezes, quando a nossa oração, né, não é de acordo com a vontade de Deus. Nós temos um exemplo aqui do próprio Josué, né, que ora em próprio favor na guerra, né, dos israelitas contra os... Aqui no versículo 12 do capítulo 10 diz assim: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém em Gilbeon e tu, lua, no vale de Ejalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Nós vemos que Deus aqui ouviu a voz de Josué, né, num pedido de interesse ali, né, diante de uma guerra ali contra os amorreus. Josué lhe suplica a Deus e Deus atende o clamor de Josué. Mas nós também vemos que muitas orações na Bíblia não foram atendidas em seu próprio favor. Nós vemos a oração de Davi, quando Davi ele é confrontado pelo profeta Natã, e Natã diz que o Senhor, né, havia perdoado seus pecados, mas a criança, né, filho daquele adultério lá, ela morreria.
E a história nos relata que Davi ele começa a orar, começa a clamar, rasga suas vestes, ele coloca a sua cara no pó, se prostra sobre a terra, né? Mas aqui no versículo 17 do capítulo 13, do capítulo 12 de 2 Samuel, diz aqui: então, e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão eles. E no versículo 18 aqui diz assim: e sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. Nós vemos aqui que mesmo Davi tendo orado ali, Deus não atende a oração. E nós vemos muitas orações nossas que muitas vezes a gente faz, não são atendidas, porque muitas vezes vai contra a vontade de Deus, porque Deus tem um propósito. E um exemplo, quando nós vemos pessoas que estão enfermas, nós oramos e clamamos, Senhor, livra, livra da morte, e pessoas vêm a morrer. E eu já disse aqui uma vez, imagine se todas as pessoas que ficassem doentes, que estivessem à beira da morte, a gente orasse, e essas pessoas fossem curadas, voltassem à vida. Talvez nós teríamos pessoas aí com 300, 400 anos ali, a pessoa está para morrer, assim, vamos lá orar e Deus vai atender. Por quê? Existe um propósito, existe a vontade de Deus sobre todas as coisas. E, amados, versículo aqui, precisamos ter uma vida de oração já para encerrarmos. A palavra de Deus nos diz aqui em Atos 6:4, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Isso aqui, os apóstolos dizendo sobre perseverarem na oração. E nós nos lembramos, eu quero lembrar aqui um pouco do início do ministério do Luciano Subirá. Às vezes algumas pessoas dizem, usam esse versículo, você está vendo, os apóstolos eles perseveravam na palavra. E daí eu relembro, assim, que o pastor Luciano Subirá, ele é muito usado na palavra, e eu sempre dizia, assim, mas antes perseveravam na oração. Eu relembrava, assim, na adolescência, o Luciano Subirá, mesmo que hoje ele tenha alcançado pessoas ali, tem estado em conferências, dando palavra, mas a gente vê na adolescência dele como ele perseverava, ele orava toda manhã e clamava a Deus. E 1 Tessalonicenses também, capítulo 5, versículo 15 ao 17, diz assim: vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Nós vemos também a oração e unidade da igreja primitiva, em Atos 3:1, na qual nós lemos aqui, os líderes da igreja vão às 3 horas da igreja orar. Pedro e João estavam indo orar quando aquele coxo apareceu na Porta Formosa, e aquele coxo foi curado. Nós vemos também aqui em Atos 12, no texto que nós lemos, na história que nós contamos a respeito do livramento de Pedro, que a igreja orava incessantemente em favor de Pedro, que Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E a oração, amados, era uma prática, nós vemos a importância da oração, e já encerrando, amados, nós vemos a importância da oração na igreja primitiva, nós vemos a importância da oração no contexto da Assembleia de Deus, nós vemos a importância da oração no contexto geral. E, amados, a minha preocupação é que nós temos perdido um pouco essa essência, essa característica de sermos uma igreja que ora. Nós somos uma igreja que perdeu o interesse em buscar a Deus e que era apenas entretenimento. Isso é muito triste. Já comentei aqui a respeito de, às vezes a gente vai a alguma vigília ali, louvorzão, tal, aí chega na hora da oração, a galera, sai para fora ali, perdeu-se aquele interesse. O círculo de oração, a qual eu citei aqui em muitos lugares, é apenas um grupo que ensaia hinos para cantar. O círculo de oração que tinha aquela essência, amados, eu não estou dizendo aqui, até quando eu estava escrevendo isso aqui, eu deixei aberto no computador, aí a Bruna até falou assim, não, o círculo de oração que ora. Eu falei assim, o círculo de oração que ora. Nós temos oração de quarta-feira aqui do círculo de oração, nós temos oração dos jovens aqui de quarta-feira à noite, tem oração de quinta-feira ali com o pastor Josué, e os amados que vêm ali à noite. Nós temos reuniões de oração aqui na igreja, isso é uma benção. Mas tem muitos lugares que perdeu-se, não existe mais reuniões de orações, o círculo de oração é apenas um grupo ali que se reúne para... Até aqui dentro da cidade isso ocorre, que reúne apenas para ensaiar os hinos ali, e vamos cantar isso daqui, solta o cabo da nau, ensaia ali, canta no domingo e pronto. E perdeu essa característica de ser uma igreja que ora.
E, amados, muitas igrejas não possuem mais reuniões de oração, a oração deixou de ser prioridade. Nós estamos aqui no Upgrade, e um dos jovens lá da PIB de Curitiba, lá o Matheus, que ele é o líder lá da parte de oração, acho que do Ministério de Adolescentes, de uma das áreas ali da oração. Ele veio me perguntar, falou assim, cara, como que é a oração aqui? Né, eu envergonhado. Falei assim, então, a gente está ajeitando aqui, estamos arrumando aqui. Falei assim, cara, vocês precisam orar. A oração é primordial, é a essência, é a base do ministério. Nada pode funcionar sem oração. E eu me lembro que uma vez o pastor Michel Piragina, ele contava que eles tinham reuniões de oração com a liderança ali. Ele contava que eles estavam tentando definir ali o próximo tema que eles iam trabalhar. Eles estavam orando ali, todos orando, e nisso veio um versículo que falava sobre árvore para o Michel Piragini, o outro veio alguma coisa, um texto que falava sobre árvore, o outro desenhou uma árvore no papel e acabou a oração ali, eles se uniram ali. Eu falei assim, veio isso no meu coração, veio isso. E o Espírito Santo conduziu aqueles homens, né, aquela liderança ali, a fazer algo ali, né, de acordo com a vontade do Espírito Santo. Né, e essa é a vontade, nós precisamos direcionar, né, o nosso ministério, a nossa igreja em oração. E muitas vezes nós estamos tão ocupados demais para falar com Deus, amados, e os prejuízos são muitos. Já finalizando aqui, Hernandes Dias Lopes, ele contava alguns exemplos a respeito de oração. Ele dizia, um dia ele foi na Coreia do Sul, e a Coreia do Sul é um lugar, pode ficar de pé já, amados, nós vamos encerrar já. A Coreia do Sul é um lugar que é um país bem menor do que o Brasil, e nós vemos que lá a realidade da oração é constante. Eles foram na igreja lá que havia 60 mil membros, 80 mil membros, gente, uma realidade tão diferente da nossa. E lá eles têm um costume, amados, de orar de madrugada. Eles oram de madrugada, e o Hernandes, ele comentou, né, para um dos pastores ali, eu disse, mas vocês oram, como vocês fazem para oração? Vocês oram de madrugada porque já é um costume de vocês, né, vocês são, né, orientais, né, os orientais têm esse costume de acordar de madrugada para orar. E o pastor disse assim, não, assim como a gente acorda para orar, vocês acordam para fazer negócio, para trabalhar, para fazer outras coisas. A gente vê, é uma realidade, né? Aqui no Brasil, o pessoal acorda 4 horas da manhã em São Paulo para pegar o 15 metrô, 8 ônibus, né? E chegar meio-dia no trabalho, né? É uma realidade. E ele dizia isso, assim, a questão é que a gente prioriza a oração. Ele também relatava, o Hernandes Dias Lopes, que durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava atacando os outros países, já tinha ganho a Polônia, já tinha ganho alguns países ali, e ela avança em direção à Inglaterra, que fica fora ali do continente europeu, né? É do continente europeu, mas é uma ilha ali. E a Alemanha avançava em direção à Inglaterra, e a igreja da Inglaterra orava e clamava a Deus. E a Alemanha não atacou a Inglaterra, a Alemanha não invadiu a Inglaterra através da oração da igreja. E, amados, nós precisamos ser não apenas uma geração que canta e dança, mas uma geração que ora, uma geração que lê a palavra de Deus, uma geração que busca ter experiência com Deus. Esse é o desejo que eu tenho para a nossa juventude, para a nossa geração, para a nossa igreja. Nós temos uma igreja que ora, uma geração que seja sedenta por estar na escola dominical, por ouvir a palavra de Deus no culto de domingo à noite, e não apenas estar focados nos louvorzão ali, né, nas vigílias, não, né, sem oração, mas que nós sejamos uma geração que seja sedenta por Deus e que busque ter experiências com Deus. Já finalizando, às vezes em nossos cultos, a gente faz um momento de oração entre os louvores, e um dos nossos cultos nós fizemos esse momento de oração, quando nós oramos uns pelos outros, né, em unidade. Eu desci e orei, não lembro se foi na vigília ou se foi no culto mesmo, eu orei, né, por um dos nossos jovens e clamava ali. E, mas aquela foi uma oração que eu fazia, né, faço às vezes com as pessoas e oro pela vida, e faz algumas semanas, alguns meses, não sei, não lembro quando foi essa oração, esse acontecimento. E recentemente uma pessoa veio falar, essa pessoa que havia orado, falou assim, Alexandre, lembra aquele dia lá que teve oração, não sei o que lá, e você veio e orou por mim? Eu falei assim, acho que lembro, lembro sim, lembrei sim. Eu falei assim, então, eu estava com um problema, tinha sido diagnosticado com um problema na sexta-feira, eu cheguei no sábado ali arrasado e tal, e você veio, estendeu as mãos e você orou, e Deus usou a sua vida para falar comigo, e chegou na segunda-feira, quando eu fui fazer os exames ali, não tinha mais nada, né, tal. Enfim, não vou dar relatos aqui sobre a
pessoa sobre o acontecimento, não sei se você tem essa permissão ou não, mas eu fiquei maravilhado, eu falei assim, sério? Eu falei assim, Deus usou a sua vida. E eu fiquei tão alegre, tão feliz, porque é o que a gente tem buscado, amados. Nós sermos usados por Deus, né? E a palavra de Deus diz, né, que os sinais seguirão aos que crerem, né? Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos. E amados, é isso que nós buscamos. Sermos uma igreja que ora, sermos uma igreja que vê os sinais de Deus acontecendo em nosso meio. Os sinais, as maravilhas de Deus não foi algo específico do livro de Atos, não foi algo específico da igreja primitiva, não foi algo específico dos nossos antepassados, mas não, Deus continua agindo, Deus continua operando através de pessoas que se dedicam a serem usadas por Ele. E amados, eu quero orar aqui com os irmãos. Se os irmãos puderem vir à frente, puderem se unir, eu quero que a gente faça uma oração, nós orarmos uns pelos outros. Eu creio que através dessa oração, assim como Deus já nos usou algumas vezes, né? Eu creio que Deus continua agindo e Deus irá operar milagres aqui nessa noite. Pessoas serão curadas, pessoas serão libertas. Eu creio que através do Espírito Santo de Deus, através das nossas vidas, sendo usado por Deus, pessoas serão curadas, pessoas serão libertas. Vem aqui à frente, amados, ou se abracem. Não deixe ninguém sozinho, vamos fazer essa oração. Se abracem, no lugar onde vocês estão, aqueles que ficaram na nave da igreja, não deixe ninguém sozinho. Estou vendo jovens no fundo ali sozinhos. Venham aqui ou se abrace com o pessoal ali que está ali junto. E vamos clamar. Essa pessoa que está do seu lado, talvez você não conheça. Talvez você não conheça as dificuldades, as necessidades, o que essa pessoa tem precisado. Como está o coração dessa pessoa. A Gabi até ministrou aqui na hora do louvor, né, sobre os problemas que a gente tem. E às vezes a gente deixa na tua casa. Não. Traga, entregue para Deus. Eu creio que Deus tem uma resposta para aquilo que você necessita, para os seus problemas, para as suas dificuldades. Amados, não fique ninguém sozinho, tá? O pessoal que está ali sozinho ali, se abracem, fiquem juntos ali, gente. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos na sua presença, Deus. Nós te damos graças, Pai, por essa noite, por esse culto, Senhor. Por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, de estarmos na sua casa, de servirmos a Ti, Senhor, de cultuarmos a Ti, Senhor, de entregarmos a Ti, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, Deus, e pela Sua palavra ministrada aos nossos corações, Deus. Nós entendemos, Pai, a importância da oração e nós pedimos perdão a Ti, Pai, porque nós temos sido falhos, ó Deus, nós temos sido falhos em oração. Muitas vezes nós temos deixado, Senhor, nós temos colocado tantas coisas como prioridade, Senhor, em nossas vidas, e uma das coisas que nós temos deixado de lado é ter esse relacionamento contigo, Pai. Nos perdoe, Pai querido, pelas nossas falhas, Deus, e que nós venhamos, Senhor, a partir de hoje, e assim como nós já fizemos, talvez muitas outras vezes, a manter um compromisso contigo de oração, Deus. Deus, que nós possamos, Pai, priorizar, ó Pai, esse relacionamento contigo. Deus, nesse momento eu clamo, Senhor, nós cremos, Senhor, que o Senhor continua operando, que o Senhor continua realizando sinais e maravilhas, e Deus, eu clamo a Ti, Senhor, nesse momento, pela Sua misericórdia, Pai querido, que o Senhor, Deus, esteja conosco nessa noite, Deus, e que pessoas sejam curadas, ó Deus, que pessoas sejam libertas, Deus. Nós cremos, Senhor, pela autoridade do santo nome de Jesus, Deus. Nós repreendemos, ó Pai, toda ação de Satanás, Senhor, contra a vida dessas pessoas aqui presentes. Cada jovem, Senhor, cada pessoa aqui presente nesse culto, nessa noite, Deus. Nós entendemos que eles não vieram aqui, Senhor, em vão, Pai querido. Não vieram aqui apenas porque não tinham nada para fazer, Senhor, nessa noite, Deus. Mas eles vieram aqui, Senhor, para buscar algo, Deus. E Deus, que nós possamos sair daqui, Senhor, com esse presente, Senhor, recebendo algo, Deus, algo que vem de Ti, Senhor, essa dádiva, esse presente, Deus, nós clamamos a Ti, Deus. Pai, que o Senhor acalme os nossos corações, que o Senhor traga paz, Senhor. Nós vivemos, Senhor, dias difíceis, Senhor, onde nós muitas vezes perdemos as esperanças, Senhor, diante de todo o cenário que tem acontecido, Senhor,
ao redor do mundo, Senhor, no nosso país, ó Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, nós entendemos que a nossa esperança, Senhor, não está em políticos, ó Deus. A nossa esperança, Senhor, não está no nosso trabalho, Senhor, não, Deus. Está, Senhor, somente em Ti, Senhor Jesus. Pai, o Senhor fez uma promessa para nós, Senhor, e em Ti nós aguardamos, Senhor. Em Ti, Senhor, nós mantemos a nossa esperança, que um dia o Senhor viria, Senhor, para nos buscar, e um dia, Senhor, nós estaremos contigo, Senhor, no lugar onde não haverá dor, Senhor, não haverá tristeza, Pai, só haverá alegria, e a Sua presença será constante naquele lugar, Deus. Pai, mas enquanto nós estivermos aqui, nós clamamos a Ti, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja conosco, Senhor, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos direcione, Senhor, que o Senhor nos guie, Pai. Ó Deus, diante das dificuldades, Senhor, diante das tristezas, ó Pai, que o Senhor venha ser o nosso consolo, que Teu Espírito Santo venha ser o nosso consolo, Pai. Deus, eu não conheço cada pessoa aqui, Senhor, eu não sei as situações, Senhor, as necessidades, mas o Teu Espírito Santo conhece, Deus. O Senhor conhece, Deus, como a Sua palavra diz, que o Senhor conhece aquilo que nós precisamos, Deus. E o Senhor só pede, o Senhor só quer que nós venhamos pedir a Ti, Deus, e nós pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor venha operar, ó Deus. Deus, nós repreendemos toda ação de Satanás, Senhor, contra cada vida, Senhor. Senhor, qualquer sentimento de depressão, de tristeza, de angústia, Senhor, de ansiedade, Senhor, eu repreendo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a partir dessa noite nós venhamos ser curados, venhamos ser libertos, Senhor, de todos esses males, ó Deus. Eu clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus, diante das nossas necessidades, que o Senhor atenda, Pai, segundo a Sua vontade, Deus, e que nós venhamos sair daqui renovados, ó Pai, que nós venhamos sair daqui sedentos, ó Pai querido, que nós venhamos reconciliar, ó Deus, o nosso relacionamento contigo, Deus. Ó Espírito Santo de Deus, esteja com cada um aqui, Senhor. Aqueles que estão desanimados, Senhor, renove, Senhor. Nos traga ânimo, Senhor. Nos traga força, Pai querido, para que nós tenhamos continuar, Senhor, a nossa caminhada, Senhor. Continuar Te servindo, continuar fazendo a Sua vontade, Deus. Eu clamo a Ti, Senhor, por essa juventude. Que nós venhamos, Papai, ser uma juventude, uma geração que seja relevante na sociedade. Que outras pessoas venham olhar para nós, Deus, e venham, Senhor, conhecer o Seu amor através das nossas vidas, Deus. Eu clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, e declaro, Senhor, cura sobre essas vidas, declaro libertação sobre essas vidas, Senhor, pela autoridade do nome de Jesus, que tem todo o poder, o nome que está acima de todos os nomes, o nome que é soberano, maravilhoso, Pai da eternidade, Jesus, e nós Te entregamos, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, e Te agradecemos, porque nós cremos que o Senhor ouviu o nosso clamor, ouviu a nossa oração, Senhor, e eu creio que ouviremos muitos testemunhos, Deus, do que o Senhor tem feito na nossa igreja, do que o Senhor tem feito na nossa juventude, como o Senhor tem continuado operando, Senhor, não apenas na igreja primitiva, não apenas em Atos, Deus, mas os nossos dias, Senhor, a Tua presença é constante, Deus, e nós Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém.